Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos em mais uma leitura diária desta quinta-feira e o texto sagrado que nós estaremos meditando faz referência à lição de número 7 com o título Moisés, legislador e líder de Israel. E nesta lição nós aprenderemos algumas lições, alguns exemplos deixados por Moisés, um grande líder que Deus usou para conduzir o povo da terra do Egito à terra prometida. A referência se encontra em Êxodo, capítulo 7, versículo de 1 a 6, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu, Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Aqui neste texto sagrado, nós nos deparamos com o momento em que o Senhor fala a Moisés para ele ir até Faraó e pedir a liberação da saída do povo hebreu ali do Egito. Para quem já parou um pouquinho para meditar ali na cultura egípcia, sabe que os egípcios, eles eram de uma crença em vários deuses. Eles tinham vários deuses que eles adoravam e cada deus representava algo. Então eles tinham o deus da colheita, da fertilidade. Eles reconheciam o sol, a lua como deuses também, e o próprio faraó era visto como um deus também sobre aquele povo. Ele também era adorado. Então aqui quando no início deste texto sagrado o Senhor fala que ele tem colocado Moisés como Deus para faraó, é que a unção que estava sobre a vida de Moisés e a forma como Moisés entrava na presença de faraó para falar com ele, fazia com que Faraó parasse para ouvir Moisés, aceitasse receber a Moisés. Para quem também já observou um pouquinho sobre a questão da monarquia, principalmente ali em relação aos faraós, vai perceber que não era muito fácil chegar até a presença de um faraó para poder conversar com ele. Mas Deus, ele faz com que Moisés tenha esse acesso. Só que o texto que nós lemos também vai dizer no versículo 3, Deus vai dizer: Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. E às vezes muitas pessoas podem se perguntar: por que Deus permitiu que Faraó estivesse com o coração endurecido? Por que Deus permitiu as 10 pragas sobre aquele povo, sobre aquela nação? E talvez possa você questionar do porquê que as pessoas, os egípcios, tiveram que pagar um preço por uma decisão que era do faraó. Porque ali Deus queria mostrar para aquele povo que ele era o único Deus, que ele era soberano, que ele era poderoso e que ele estava acima de todos aqueles deuses que os egípcios adoravam. Ali as 10 pragas foi um juízo de Deus sobre o Egito e cada praga ela derrubava o poderio, ela enfraquecia um tipo de Deus que os egípcios adoravam. Então Deus ele tirou o seu povo ali do meio do Egito em direção à terra prometida e ele tirou de uma forma que ele mostrou os seus sinais, as suas maravilhas, ele mostrou o seu poder, ele mostrou que ele estava acima de todas as coisas, que ele estava no controle e que ele era o Deus que está sobre todo o universo e todas as coisas estão debaixo das suas mãos. Então tudo isso que aconteceu foi uma permissão de Deus para mostrar o seu juízo, para mostrar o seu poder para os egípcios e para o próprio faraó.
E aqui eu trago uma reflexão sobre isso. Muitas vezes na nossa vida, quando Deus ele vai nos conceder uma bênção, quando Deus ele está nos preparando para receber algo da parte dele, seja material, seja espiritual, por muitas vezes Deus vai nos permitir enfrentar adversidades. Por muitas vezes nós vamos olhar e vamos achar que não tem mais solução, mas que nós possamos perceber que é simplesmente Deus mostrando o seu poder para nós mesmos e para aqueles que estão à sua volta, porque Ele é Deus e Deus nunca perdeu o controle deste mundo, Deus nunca perdeu o controle do universo. Deus está no controle de todas as coisas. Deus abençoe aos meus pastores, aos irmãos comentaristas, aos meus colegas de leitura diária e a todos vocês que têm nos acompanhado aqui neste canal.